O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, onde tinha sido criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito e admirados com as palavras cheias de encanto que saía da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O profeta Isaías tinha feito essa profecia há mais ou menos 700 anos antes. Demorou para cumprir essa profecia. Deus foi tendo paciência para que no tempo oportuno Ele enviasse seu Filho como Salvador, como Redentor da humanidade, né? Então esse tempo que nós estamos vivendo é para que os nossos olhos se abrem, assim como os reis magos que estavam lá no Oriente e viu a grande luz, uma estrela que abriu o seu entendimento, abriu o seu coração, porque eles tinham no seu coração, na sua história, queria nascer um rei e queria reinar por toda a eternidade. Então por isso deixaram a sua casa, a sua família, todos, e foram para encontrar com o grande rei. E aí trouxeram as suas riquezas, né, para homenagear o grande rei. E é lógico que foi encontrando com outros reis por aí, né? Mas de repente chegou ao lugar aonde estava o verdadeiro rei, o Filho de Deus que se encarnou, se fez homem, para que também na nossa humanidade a gente pudesse receber as graças que havíamos perdido por causa do pecado. Jesus veio trazer a redenção de toda a nossa humanidade, tanto de todo o nosso ser, não só da alma, mas para que o homem pudesse já nesse tempo experimentar as riquezas de Deus e criar uma conformidade. À medida que nós vamos alimentando em Deus a nossa vida, nós vamos vencendo o mal que habitou em nós, que morou em nós. Porque nós somos batizados. No batismo fomos redimidos. Mas a nossa educação que vai dar a graça da gente ir se capacitando, formando o nosso intelectual, criando sabedoria. Não apenas inteligência. Inteligência ela é já nos dada com capacidade humana. Mas a sabedoria é para revestir a nossa inteligência daquilo que é a graça de que o homem possa viver livre de todo o mal. Nós vamos aprendendo dia a dia. A gente vai se educando dia a dia. Por isso Jesus
vai manifestar esta palavra, esta profecia agora, na idade adulta. Por quê? Porque para que as pessoas agora vissem também que ele, humanamente, teve que viver a obediência e aprender em Deus, neste mundo, a viver as glórias aqui. Não a que ele tinha recebido no céu. Ele despojou de toda a riqueza do céu. Toda. Ele não trouxe em si a riqueza do Espírito de Deus, mas ele teve que aprender. Já tinha o Espírito de Deus, mas ele teve que aprender toda a riqueza aqui, humanamente. Então, despojar-se daquilo que era a sua glória, seu poder, para ficar dependente em tudo do Pai, do Espírito Santo. Teve que estudar, teve que ir na sinagoga. Essa sinagoga, ainda tem essa sinagoga lá em Nazaré, que vão dizer onde que ele proclamou esta leitura. Então, muitas vezes, eu para ir para minha casa passava em frente à sinagoga, todos os dias, para dizer que ali Jesus teve que estudar. Para ele ser mestre, doutor em Israel, ele teve que todos os dias ser formado. Não estava infuso dentro dele. Não, ele precisou ser educado, aprender dia a dia a palavra de Deus, os ensinamentos com seu pai, sendo educado por José, sendo educado por Nossa Senhora, vivendo toda a humanidade, sendo educado nela. E aí ele foi vendo, vislumbrando as graças de Deus, porque ele foi permitindo que toda a riqueza da glória de Deus fosse manifestada através dele. Por isso ele vai dizer daquilo que ele veio trazer para nós. E daquilo que nós temos também. Porque todas estas graças nos é dada quando somos batizados. Somos redimidos e no dia do batismo já recebemos. Por isso que no dia do batismo, na hora que Jesus estava lá sendo batizado, veio uma pomba, o Espírito veio como forma de uma pomba, e pairava sobre ele dizer: este é meu filho amado, no qual eu coloco todas as minhas afeições. Também no dia do nosso batismo, o mesmo Espírito Santo vai nos tornar fecundo desta graça. O mesmo Espírito de Deus vai nos conformar na mesma riqueza. Para quê? Para que a gente seja identificado, não apenas nossa humanidade, mas agora como filhos amados de Deus, como filhas amadas de Deus. Então nós vamos ganhando uma dimensão, uma identidade nova. Não mais só do nosso pai, da nossa mãe, porque a alma já tinha vindo de Deus. E Deus já tinha colocado ela em nós. E assim Ele coloca o Espírito dEle, com todas as virtudes do céu, para manifestar a glória dEle também em nós. Por isso nós temos tantos santos, santas, porque viveram esta riqueza. Aí está Jesus dizendo: por isso o Espírito do Senhor está sobre mim, me consagrou para anunciar a boa nova ao pobre. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista e para libertar os oprimidos. Né? Porque nós vivemos assim. Se nós não estamos em Deus, nós vamos viver toda a miséria da opressão. Nós ficamos cegos, nós ficamos incapacitados de enxergar as coisas nitidamente, como elas devem ser enxergadas. Né? Nós vivemos muitas vezes sem proclamar as alegrias do céu. Nós vivemos, às vezes, tristes, abatidos, reclamando, vendo só tristeza, decepção, porque os nossos olhos estão ainda em trevas. E por que às vezes está em trevas, né? Aí a primeira leitura de hoje vai nos dizer: caríssimos, Deus nos amou primeiro. Primeiro Ele nos amou. Depois Ele nos dá a graça de nos libertar, de enviar seu Filho para a nossa libertação. Depois, Ele vai dizer: para você viver esta riqueza, é preciso também você amar. Nós aprendemos isso na missa de ontem, na leitura da missa de ontem. Deus é amor. Só tem amor quem tem Deus no coração. E este amor vai nos dar graça
de vencer o mal. O amor nos dá a graça de vencer todo o mal, porque o amor de Deus manifesta em nós, nos faz enxergar, ver as coisas, libertar de toda opressão. A gente começa a não mais deixar-se conduzir pelo mal, por aquilo que possa causar sofrimento, desgraça, tristeza, revoltas, brigas em nós. Nós vamos nos libertando, nós vamos nos afastando daquilo que envenena a nossa alma. É como você está assistindo um filme, não te interessa, você muda de canal. Não é assim que a gente faz? Você está ouvindo uma música, ela não é boa, o que você faz? Muda de canal, não é assim que a gente faz? Então, também nós temos dentro de nós a nossa consciência moral, que ela formada em Deus, nós vamos deletando. Não serve para mim, não me cabe, né? Igual nesta pandemia, tinha saído para o descanso aqui. E aí eu fui para casa da minha mãe, fiquei lá, mas também não tem jeito de você sair para ir para o supermercado, não tem jeito de você sair para ir para um restaurante, você tem que ficar em casa. Então, eu fiquei em casa esses dias. Aí fui para casa de um amigo meu, que é na roça, fui lá para ficar lá uns dias com eles, fiquei lá. Eu falei, você quer saber? Para ficar em casa, desse jeito, eu vou para a Canção Nova, que eu vou trabalhar. Eu ganho muito mais. Porque senão eu vou pegar um vírus, vou trazer um vírus para minha casa, para minha família, e aí quantos mal eu vou trazer? Vou, às vezes, envenenar a família minha com um vírus, né? Vou causar danos. Então, é melhor. Falei, olha, eu vou para casa, vou trabalhar, porque eu ganho muito mais. Não vou contaminar ninguém, não vou enveredar minha alma para outras coisas, não vou sair. E aí as pessoas não vão dizer, lá, o padre prega lá e depois está aí na balada, né? O padre prega e está lá no bar. O padre prega e está lá no restaurante. O padre prega e está fazendo isso. Eu falei, eu vou para casa trabalhar porque eu ganho mais. Nesse tempo, as férias que a gente tira trabalhando, né? A gente vai trabalhando, vai conquistando coisas para Deus. Por quê? Porque o amor dele vai nos impulsionar a fazer coisas que traz vida para o outro. E a primeira leitura, se você disser que ama a Deus, mas não ama seu irmão, mentiroso. Ai, padre, como é que eu vou amar aquela pessoa chata? Então, vamos criar dentro de nós a dimensão do amor de Deus. Tem o amor ágape, o amor caridade, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esse é o amor perfeito de Deus. Talvez ele não esteja dentro de mim. Por quê? Para ele estar inteiramente dentro de mim, eu tenho que obedecer, por isso que está aqui, ó. Todo que crê em Jesus Cristo nasceu de Deus, que ama aquele também amará. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Se eu ainda não guardo os mandamentos de Deus, eu ainda não o amo. Por isso, ainda há em nós problemas. Por isso que nós discutimos, nós brigamos, nós causamos, às vezes, rebeldia, né? Se eu disser que amo a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, tem jeito? Não, não tem jeito. Por isso também você vai dizer para o seu pai, eu amo meu pai, mas não guardo o que seu pai fala. Você ama seu pai? Se você é redil com o seu pai, redil com a sua mãe, não obedece, você os ama? Não, não tem amor. Se eu estou aqui na Canção Nova, não obedeço a Canção Nova, não guardo aquilo que a Canção Nova me pede, eu amo a Canção Nova? Se a Canção Nova é bom demais, né? Mas ela lá e eu aqui? Não, eu tenho que guardar aquilo que é os nossos estatutos, aquilo que a Canção Nova me pede. Você vai trabalhar, se você vai lá contratado por um serviço, se você não obedece o seu serviço, você vai ser demitido. Então, assim também, se eu disser que amo meu irmão, mas estou brigando com ele, estou ofendendo, estou machucando, que amor é esse? Não é amor, é outra coisa, tem outro nome. É ofensa, é briga, é discórdia, mas não é amor. Amor é amor. Amor não tem confusão, não tem briga, não tem perseguição, não tem desonestidade, não tem impureza. Ah, eu amo aquela pessoa, mas estou pensando em possuí-la, em seduzi-la. Isso é amor? Não, isso é sedução. Isso é pensamento de adultério, de prostituição, mas não é amor. Às vezes a gente confunde as palavras amor, né?
Porque o mundo confunde tudo. Então, às vezes a gente confunde tudo isso, né? E nós precisamos saber desta graça que precisa estar no meu coração. Por isso, o amor de Deus me leva a viver a dimensão. Existe o amor fraterno, que às vezes há pessoas que são redil, que são rebeldes, que é difícil conviver com ela. Então, eu vou amar ela, vou estar com ela por causa de Deus. Esse é o amor fraterno. Eu convivo com ela por causa de Deus. Eu convivo com ele por causa de Deus. Entre eu e ele está Deus. Então, eu vou conviver com ele por causa de Deus. Este é o amor fraterno, que às vezes a gente precisa usar. Não é o amor ágape ainda, mas é o amor fraterno que está em nós. Então, esta é a graça, né, que nós temos. Quando nós amamos, temos o amor de Deus em nosso coração, nós vencemos todo o mal. Porque nos dá graça da obediência e do princípio de guardar aquilo que Deus nos oferece e tornar como Cristo um filho amado. Fechamos nossos olhos por um instantezinho, vamos pedir essa graça, pedindo ao Senhor que nos dê essa riqueza no dia de hoje. Que o Espírito de Deus paira sobre nós, nos envolva com o seu amor. Que nos dê a graça de proclamar as riquezas de Deus em nossa vida. Que Ele nos ajude a curar os nossos olhos, que abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar as maravilhas de Deus em nós, na nossa família, em nossa casa. Curar os nossos olhos de toda cegueira que às vezes a gente não consegue enxergar além disso. Que nos dê a graça de libertar das opressões, que às vezes a gente vive oprimido, com medo, inseguro, porque no amor de Deus não há temor. Que Ele nos conceda esta graça no dia de hoje. Que o Espírito Santo envolva-nos para que assim a gente possa ser como Jesus, espalhar aonde a gente passa as alegrias do céu em nossa vida.